Muito bem. Vamos falar agora que um professor se mobiliza aí para orientar os alunos sobre um grande problema que vem tomando de conta antes mesmo da pandemia, mas depois da pandemia isso vem crescendo e muito. Inclusive, clínicas e também centros psiquiátricos vêm recebendo muita visita de jovens. E um professor aí conscientiza as pessoas com relação ao lado emocional. Vamos ver. No município de Camalaú, o poeta e professor Amaury Salles estudou bastante para poder abordar uma causa com mais qualidade, a saúde emocional, principalmente de crianças e adolescentes. Sobre a saúde emocional, eu tive a felicidade de me tornar, depois do cordel da minha autoria, A Jovem que Não Pulou da Ponte, de uma coletânea que eu publiquei alguns poemas num projeto da Editora do Carmo, 10 poetas e eu, onde abordo a questão do suicídio. Eu me tornei voluntário da causa de prevenção ao suicídio. E depois, por consequência disso, comecei a ser convidado para ir para as escolas, fazer palestra, falar sobre o assunto, para emissoras de rádio, trabalhar o Setembro Amarelo. E eu entrei também nessa questão por conta do sonho de ser professor, que agora realizei recentemente, me formando pela Unip. E também comecei a trabalhar essa questão da saúde emocional na escola e mais um viés que iniciei este ano também, de saúde emocional no trabalho. Então a gente começou a conversar com os alunos, com os professores, agora a gente está indo nas empresas e conversando com os funcionários, com os donos das empresas, naturalmente são pais e mães de alunos. E existe um princípio básico na medicina que eu queria lembrar aqui, que é um princípio até que, se não me falha o latim, é subrata causa toritur effecto, que significa suprimir a causa para cessar o efeito. Então, quando a gente trabalha a saúde emocional do aluno, do professor, do funcionário da escola, e a gente vai na empresa, a gente trabalha sobre a questão da saúde emocional no trabalho, e a gente vai até as autoridades para ser parceiro, não para puxar uma briga com as autoridades, mas nós vamos para ser parceiro e para mostrar soluções, para debater e para trabalhar em parceria em prol da comunidade. Um trabalho voltado para a saúde mental, e o principal foco é na escola, onde é realizada uma melhor preparação com profissionais capacitados. Então a gente está nesse bate-bola, como se costuma dizer no linguajar popular, trabalhando em prol da saúde emocional. E na escola a gente vai pessoalmente, na condição de estudante de psicopedagogia, de voluntário, falar sobre as questões básicas, que é as questões dos sintomas, de procurar um profissional da saúde, de procurar um serviço de saúde, de procurar ajuda, de ligar para os centros de valorização da vida, de conscientizar as pessoas. E também estamos levando alguns profissionais da área, que a gente pode conseguir uma parceria, levando até a escola para conversar com o aluno, para conversar com o professor, para conversar com o funcionário, porque a escola não é só aluno, aluno, é professor, é diretor, é secretário, é equipe de apoio, e é a comunidade em geral. Então nós trabalhamos também na universidade, um trabalho de integração, escola e comunidade, e por aí a gente chegou a se envolver nessa questão. Trabalho Setembro Amarelo, Janeiro Branco também, que estamos no mês de janeiro, mês de apoio à saúde emocional. Se alguém quiser nos levar na sua escola, programa, em algum programa de alguma emissora, a gente sempre que convidam, a gente vai com muito boa vontade e com muita vontade de colaborar com a vida humana através da ciência, do conhecimento, da cultura, porque cultura e educação tem praticamente o mesmo sentido, assim já dizia Paulo Freire. Então a gente também está com a cultura, com todos os equipamentos sociais que estiver ao nosso alcance em prol da educação, da saúde e da comunidade. O Amaury Salles não é um profissional da saúde, mas como professor, segundo ele, tende a conversar com os alunos com sintomas de ansiedade ou depressão. Bom, Anderson, quando tenho oportunidade, como não sou profissional da área de saúde emocional, sou simplesmente professor e poeta, então eu só posso conversar, aconselhar, oferecer um ombro amigo e, ao mesmo tempo, convencer a pessoa, tentar convencer a pessoa de que deve procurar o sistema de saúde, de
dizer para aquelas pessoas que não é fraqueza, que a sociedade tem, infelizmente, isso na mente, de que é uma fraqueza, de que você está deprimido porque você quer, de não querer lhe ouvir. Então o nosso papel é ouvir, é abraçar e é encaminhar para quem realmente pode fazer o que é necessário, que é o psicólogo, é o Centro de Valorização da Vida, é o CAPS, dependendo da situação, é o consultório do psicólogo, do psiquiatra, ou do clínico geral, porque às vezes, num primeiro momento, tem que se procurar o serviço de saúde mais próximo. Os primeiros passos para amenizar algum transtorno psicológico, o professor tenta construir dentro da escola, com conversas e construção de conhecimento com os alunos. Conversar, ouvir e, como já lhe disse, do princípio latino da medicina, né? A gente tem que ouvir, às vezes as pessoas falam do seu contexto familiar, da sua vida em sociedade, e a gente tem que conversar tanto com o aluno, como se precisar ir conversar com a família, se precisar conversar com um profissional da escola, a gente vai lá também e conversa. E, enfim, a gente tenta fazer o que eu lhe disse já no início da nossa conversa, suprimir a causa para cessar o efeito, que é o princípio em latim da medicina, que é resolver o problema da pessoa, que está na pessoa, mas ao mesmo tempo do que está no contexto, que é o problema na comunidade escolar e na comunidade em geral, porque o nosso objetivo é construir uma sociedade com saúde, ou seja, construir uma sociedade sadia para que o fruto dessa sociedade, que são as nossas crianças, os nossos jovens, possam crescer de maneira saudável, possam crescer com saúde e assim construirmos uma sociedade bem mais equilibrada. Necessário, né, gente? Muito necessário mesmo. E o que se vê muitas vezes também, gente, é o preconceito que se tem das pessoas com relação a psiquiatras, né? Psiquiatras são profissionais essenciais na vida de qualquer pessoa em qualquer fase da vida. É isso? Importante um psicólogo, porém um psiquiatra, ele tem uma importância enorme. Eu acredito que é o avanço, né, do psicólogo. E um avanço bem interessante mesmo. Eu, particularmente, se eu tiver que passar num psicólogo e me encaminhar, você escolhe um psicólogo ou um psiquiatra. Eu não tenho a menor dúvida que iria direto para um psiquiatra, né? Essa é a importância. O profissional, ele você já consegue sair de lá medicado, você tem uma conversa muito mais aberta de forma científica, né? O psicólogo, ele vai muito para o lado de aconselhar e tudo mais. Quando há necessidade, ele vai lá e te encaminha para o psiquiatra. Mas o psiquiatra, ele é um especialista incrível. Eu acredito que nenhuma pessoa que passe por um psiquiatra não vá pensando que é só pela sua sanidade mental, não. É pelas questões emocionais. O psiquiatra, ele é um instrutor perfeito para quem há necessidade, principalmente nesse mundo tão turbulento que a gente vive, né, gente? Então... Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.